Bom, então a empresa, Vamos lá, da onde a gente parou, professor? ela vimos que nem sempre coincide o resultado que ela tem de lucro ou prejuízo com o disponível no caixa da empresa para honrar seus compromissos. Então, na DFC, ela serve para demonstrar como que a empresa gera recursos, da onde esses recursos aparecem. Aparecem nas atividades operacionais. Quando a empresa compra e vende produtos, presta serviços. Ou esses recursos vêm das atividades de investimentos, ela compra ativos. Quando ela compra um imóvel, esse investimento, e aqui ficou repetido, aqui não é investimento, aqui é investimento e financiamento. Deixa eu corrigir aqui, só um minutinho corrigir. Então, aqui a empresa pode gerar recursos ou utilizar recursos. De que maneira? Ela pode, no investimento não é aquele investimento em ações, em obra de arte. O investimento é quando ela tiver um ativo de longo prazo. Ela comprou um imóvel, comprou um equipamento, vendeu um equipamento, vendeu um imóvel. Então, temos atividade de investimento. Ou a empresa comprou a participação em outra empresa, então isso também é um investimento. Tá? E como atividade de financiamento, o próprio nome já diz, quem financia as atividades da empresa. Recurso próprio dos sócios, os sócios aumentaram a sua participação no capital, houve venda de ações, com a venda das ações, entrou mais recurso na empresa, ou a empresa pagou dividendos, a empresa obteve um financiamento de longo prazo, pegou empréstimo de longo prazo. Quando pegou empréstimo, esse valor entrou no caixa da empresa. Quando ela pagou o financiamento, saiu do caixa da empresa. Então, tem impacto direto no caixa da empresa. Nós estamos falando de fluxo de caixa. A empresa, ela compra o imóvel tem um impacto também, essa compra tem impacto também na atividade da empresa, uma vez que a compra do imóvel vai com que o recurso no caixa da empresa diminua. Ou se a empresa vende um imóvel, o fato dela vender imóvel pressupõe que o dinheiro vai entrar no caixa da empresa. Tá? Então, por isso a gente vai verificar como que a empresa gera ou como que ela utiliza esses recursos. Entende até tranquilo? Bom, será que uma empresa consegue honrar todos os seus compromissos somente com recursos gerados, somente com suas atividades, operações, foi até redundante aqui, somente, mas ela consegue honrar todos os seus compromissos somente com o recurso proveniente das suas vendas, prestação de serviço? Esse seria o ideal, tá? Esse seria o adequado, mas ela não precisa ter necessariamente sobrar dinheiro só com isso aqui. Será que aqui foi a digitação, pode ser um sinal de que a empresa não esteja com a saúde financeira mínima necessária, capaz de arcar com seus gastos de manutenção das atividades operacionais somente com a receita gerada por suas atividades operacionais? Ou seja, se a empresa ela não consegue pagar seus recursos somente com suas atividades operacionais, pode não ser um bom sinal, quando ela precisa vender parte de seus ativos, que podem ser essenciais na manutenção das atividades, e assim gerar valor para os acionistas. Então, quando a gente começar a ver que a empresa teve caixa, dinheiro sobrando no caixa da empresa, teve lucro, mas, às vezes, nem sempre o lucro ele pode indicar um bom sinal, porque eu posso ter lucro na venda de um ativo e esse ativo vai me fazer falta, para eu continuar mantendo as minhas atividades em pleno funcionamento. Tá? Então, quando ele fala onde ela gera recursos, se nós vemos que a empresa está se desfazendo de ativos o tempo inteiro para poder pagar seus compromissos, isso é um mau sinal. Tá? É igual a gente em casa,
eu estou endividado, eu vendo o carro, depois vendo a televisão, depois vendo não sei o que. Então, eu vou assim, a gente faz de tudo até não ter mais nada para vender. Tá? Então, é o caso da empresa. Isso não é um bom sinal. Será que a empresa consegue pagar dividendos aos seus acionistas? Porque se a empresa ela tem resultado e ela consegue ter lucro, e a legislação determina que a empresa distribua o lucro aos seus acionistas, a gente vai saber isso também lá na DFC. Tá? Bom, e essas definições nós vimos também anteriormente, mas é importante a gente falar, destacar novamente elas, que o que são caixa. Bom, quando nós falamos em fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro, vamos começar aqui por baixo, entrada e saída de dinheiro. Então, entrada efetiva é o recebimento e saída são os pagamentos efetivamente realizados. Então, quando nós falamos de fluxo de caixa, nós estamos falando do caixa e do banco, que lá já existem dinheiro em espécie disponível para a empresa. A hora que ela precisar usar esse recurso, estão à disposição dela. Tá? No caixa ou no banco. Então, o banco é um equivalente de caixa efetivamente, segundo alguns autores. Mas a legislação diz que um equivalente de caixa é tudo aquilo, e ele inclui as aplicações financeiras de curtíssimo prazo. Então, a empresa não quis deixar o dinheiro parado no banco em função de reduzir a perda pela inflação. O que ela faz? Ela aplica esse recurso numa instituição financeira para obter juros. Então, só que esse investimento é de alta liquidez, ou seja, a hora que a empresa quiser ir lá sacar, movimentar o dinheiro, utilizar o dinheiro, ela pode. Diferentemente de alguns investimentos que a gente aplica, fala assim, ó, tem que deixar o dinheiro parado no mínimo 6 meses, um ano. Aí não tem liquidez. Uma vez que ela só terá liquidez daí a 6 meses ou um ano. Tá? Então, se eu posso dispor de dinheiro a hora que eu bem entender, posso transformá-lo em dinheiro, aquela aplicação, e esse sujeito a insignificante risco de mudança de valor, ou seja, se eu não preciso esperar muito tempo, eu não perderei dinheiro quando eu precisar movimentar aquele recurso. Tá? Então, se eu posso utilizar, quando eu bem entender esse dinheiro que está em uma aplicação financeira, podemos dizer que isso também é um caixa, ou seja, equivalente de caixa. E aquilo que nós falamos agora há pouco, das atividades operacionais, principais geratoras de receita da empresa. Se a empresa compra e vende mercadorias, a atividade da empresa, a receita operacional da empresa vai ser em decorrência das vendas dessas mercadorias. O fato que a empresa fizer o pagamento de um vendedor, de um funcionário, esse gasto da despesa tem a ver com atividades operacionais da empresa. A empresa vai pagar seu fornecedor. O fornecedor fornece a mercadoria para que ela possa vender. Então, o fornecedor é um gasto que a empresa tem em função das suas atividades operacionais. Então, tudo que for necessário para a atividade preponderante da empresa, para que ela possa funcionar, mantendo aquela atividade, operação da empresa. Se a empresa comprou ou vendeu um ativo ou a participação da empresa, isso aqui são investimentos que a empresa faz, não tem a ver com a operação da empresa. Ela, para ficar funcionando, ela não precisa necessariamente de ter participação em uma empresa. Tá? E quando ela tiver um ativo, esse ativo imóvel, por exemplo, ele pode não estar relacionado diretamente com essas atividades operacionais, as funções de produção dali da empresa. Tá? E financiamento são necessários para que a empresa tenha funcionamento da sua atividade operacional, entretanto, tem a ver com financiamento, ou seja, a captação e pagamento de recursos dos sócios ou de terceiros. E esses de terceiros aqui, nós vamos considerar aqueles de longo prazo. Tá? Gente, até aqui tranquilo? Como assim, esse de financiamento? Aqui, quando a empresa faz uma compra de mercadorias, ela tem que pagar seu fornecedor, não é isso? Tem. Aqui é capital de terceiros. Todo recurso que nós tivemos, que identificamos lá no passivo da empresa,
aquilo é um capital de terceiros. Só que esse, quando a gente compra, considera um fornecedor, é aquela compra que comprou hoje, vai pagar amanhã, depois de amanhã, daqui 1 mês, 2 meses. Tá? Esse financiamento aqui, capital de terceiro que vai entrar aqui, esses são os empréstimos, financiamento de 12 meses, 2 anos, 10 anos. Imagina uma empresa grande pegar um recurso, financiamento lá no BNDES, por exemplo. São alguns milhões. Esses milhões ela terá muito prazo pela frente para pagar. Então, nesse caso, ela estará se endividando para manter suas atividades operacionais em pleno funcionamento, tá? Mas ela recorre a dinheiro de terceiros. Tá? Então, aqui no passivo, lá de curto prazo, passivo circulante, também é capital de terceiros. Curto prazo, longo prazo. Tá? Bom, feito isso, nós falamos do método direto, método indireto. O método indireto fornece explicações mais transparentes do porquê haver a diferença entre o lucro líquido e o caixa gerado nas operações. Essa diferença nós vimos agora há pouco em X0 e X1, porque tem diferença entre o lucro líquido e o caixa gerado nas operações. Então, em caso de haver folga financeira, o que ensejou essa folga financeira? Foi aumento de caixa nas vendas? Houve redução de despesas? Houve aumento de prazo de pagamentos? Redução do prazo de recebimento? Então, algum daqueles fatores, no nosso exemplo ali, o que aconteceu quando houve aquela folga financeira em X1? Houve recebimento de vendas do ano anterior, né? Quando vimos aquele exemplo agora há pouco. Tá? Então, no método indireto, nós podemos deduzir algumas circunstâncias. Ele começa do lucro líquido do exercício encerrado. Estamos falando, apurando a DFC, demonstração de fluxo de caixa. Vamos fazer a demonstração de fluxo de caixa do ano que encerrou, do resultado que encerrou. Que a gente vai comparar dois resultados para que possamos apurar a DFC. Então, sempre vamos precisar fazer comparação de períodos. Tá? Para que eu possa comparar, tem que comparar um ano com outro. Tá? Então, aqui, a gente começa do lucro líquido e vamos conciliar esse lucro líquido fazendo alguns ajustes com as operações que afetam o lucro sem representar modificação no circulante da empresa. Ou seja, eles são importantes para a atividade da empresa, mas não transitar, ou seja, nós não pagamos ou não entrou nem saiu dinheiro nesse momento ali. O lucro líquido, ele é apurado, mas para que eu possa ter lucro, eu tenho que considerar algumas receitas e algumas despesas. Mas nem toda despesa que a empresa tem, ela tem desembolso de dinheiro. Tá? Essa primeira que nós estamos vendo aqui é a depreciação. Por que a depreciação, eu pego o lucro e soma a depreciação? Nós já mencionamos anteriormente, depreciação é o desgaste, é a perda que um bem tem na capacidade de gerar outros bens, gerar receita para a empresa. Então, já falamos que a depreciação ela se dá quando o bem ele é posto em utilização, ele é colocado em uso e em circunstância do seu uso, do tempo ou da obsolescência, esse item vai perdendo valor. E quando nós falamos, eu tenho um bem que vale 100, está contabilizado como 100. Esses 100 que estão contabilizados indica que esse bem consegue produzir receita para a empresa, consegue gerar renda para a empresa de até 100. Eu tenho um bem que sofreu depreciação de 10. Eu comprei a 100, já foi depreciado em 10. Então, o valor contábil do bem equivale a 90. Bom, esses 90 que estão registrados na contabilidade indicam que eu consigo, com aquele bem, gerar mais 90 em receita para a empresa. Tá? O valor do bem pressupõe que a empresa conseguirá gerar renda para a empresa, ele conseguirá converter um valor de um ativo em receita para a empresa. Tá? E a depreciação é exatamente a perda que esse bem tem de gerar receita. Se a gente puder, para talvez ficar mais claro, vamos pensar numa máquina
que ela tenha vida útil. Todas as máquinas têm vida útil, nós temos vida útil, né? Então a máquina também tem. Então vamos imaginar que a máquina tem a vida útil de 10 anos. Passou o primeiro ano, perdeu 10% da sua vida útil. Segundo ano, mais 10%, e assim por diante. Então, em função do tempo, pressupondo que ela tenha sido utilizada ou não, ela perdeu valor contábil. Então, o tempo que vai ser preponderante para que ela possamos identificar quanto vale, ou seja, quanto a empresa consegue gerar de ganhos para a empresa ainda. Mas vamos imaginar que a empresa ela tenha como capacidade, vamos pensar numa máquina reprográfica ou algo semelhante, cuja vida útil dela seja em número de unidades produzidas. À medida que aquela máquina ela consegue produzir 100 peças. Quando produzir a primeira peça, ela tem vida útil de 99. Tá? Produzir a segunda peça, ela ainda tem vida útil que corresponde à produção de 98 unidades. Então, à medida que ela vai sendo consumida a sua capacidade de gerar renda para a empresa, tá? Esse valor, esse consumo, essa perda que ela teve no uso é denominada depreciação. Tá? Mas quando a gente chega lá, afere esse desgaste que o bem sofreu. A empresa não fez nenhum pagamento a ninguém pelo valor correspondente à depreciação. Tá? Porque a depreciação é apenas uma contabilização. Tá? É apenas uma constatação de que aquele item que está no ativo da empresa, ele perdeu parte do seu poder de gerar receita para a empresa. Tá? Então, quando a empresa comprou a máquina que valia 100, quando ela começou a utilizar essa máquina, então ela comprou e fez o pagamento de 100. Ela produziu a primeira unidade, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, produziu 5 unidades. Ela ainda consegue produzir outras 95. Mas quando ela produziu essas 5 unidades, ela não precisou fazer pagamento a ninguém pelo valor equivalente às 5 unidades produzidas. Tá? Por que razão? Depreciação é uma despesa, mas ela não tem desencaixe, não há desembolso de dinheiro quando ela é apurada. Tá? Então, se lá no lucro líquido da empresa, na apuração do lucro líquido, a gente considera a despesa como um valor que vai diminuir o resultado da empresa, então o lucro líquido já é um valor que já considera a exclusão do valor da depreciação. Tá? Quando a gente vai calcular a DFC, a gente vai, do lucro líquido, vamos somar o valor da depreciação. Tá? Por que razão? Esse lucro já é livre da depreciação. Se queremos saber qual é o efeito do caixa que ela teve, se a depreciação não há desembolso pela depreciação e o lucro líquido ele já está sem a depreciação, para poder fazer o inverso, essa conciliação, nós vamos ter que somar o valor da depreciação. Ah, tá. Está aqui, tranquilo? Por que nós temos que somar o valor da depreciação? Sim, porque na apuração do lucro líquido ela já foi tirada, então tem que somar para ver qual movimento que deu no caso. Porque no caixa da empresa não saiu depreciação, nós não pagamos por ela, mas ela está fora do lucro líquido. Por essa razão, nós temos que somá-la. Tá? Se nós estamos falando de atividades operacionais, vamos imaginar que a empresa tenha tido uma receita de equivalência. O que seria receita de equivalência? A empresa ela compra a participação em outras empresas. Tá? Então, uma empresa que tenha um ativo de 100 mil. A empresa comprou 70% da participação de uma empresa cujo capital seja de 100 mil. Se ela comprou 70%, ela terá comprado o equivalente a 70 mil. Tá? A empresa tem um capital de 100 mil, comprou a participação de 70%, então ela tem o equivalente a 70 mil de participação naquela empresa. Com esse valor, ela pode tomar decisões,
a empresa também é dela. A maior parte do valor do capital da empresa pertence à empresa, então ela controla essa empresa. Tá? Pode ser interessante para ela. Então, ela comprou o controle da empresa. Então, daqueles 100 mil, a empresa tem 70 mil. Vamos imaginar que essa empresa que ela comprou tenha tido um lucro de 10 mil. A empresa comprou uma empresa, a participação da empresa de 100 mil, comprou 70% dela, e essa empresa teve um lucro de 10 mil. Se ela teve lucro de 10 mil e a empresa tem 70% das participações, quanto que essa empresa que comprou o controle da outra empresa, ela tem direito a alguma coisa sobre o lucro que aquela empresa controlada ganhou? O que vocês acham? Sim. Qual seria o valor que a empresa teria direito sobre o lucro daquela empresa? Sei lá. A compra 70% de B. Tá? Que vale Ela tem 70% do lucro. que 100 mil. Tá? Essa empresa B teve lucro de 10. Se essa empresa a empresa A, tem a participação de B em 70%, ela tem direito a 70% de 10. do lucro? 70% do lucro. Então, esse valor aqui pertence a A. Tá? Isso é uma receita de equivalência? Exatamente. Tá? Então, Mas como a gente só quer saber das vendas da empresa que a gente está apurando, não tem necessidade de ficar sabendo das, né? então, como aqui nós estamos falando das atividades operacionais, o fato dela ter participação em outra empresa, isso não tem a ver com as operações da empresa. Se não tem a ver com a operação, o que a gente faz? A gente tira. Tá? Porque nós queremos saber aqui, nesse momento aqui, o que é operacional. Tá? Por essa razão, receita não é positivo. Receita, a gente lá na DRE, a gente soma, não é isso? O valor de receita. Nós não somamos, mas ele não, como não tem a ver, essa receita não tem a ver com a atividade operacional, ela tem efeito negativo aqui. Tá? Então, o que é receita lá na DRE, aqui a gente subtrai. A empresa teve um ganho na venda de ativo. O que é um ganho na venda de ativo? Eu tenho um ativo que vale 10. Eu consigo vender esse ativo por 12. Quanto que eu ganhei? 2. 2. Esse 2 ganho na venda de ativo. Por que tirá-lo daqui? Ele é receita, porque não é operacional. Tá? Tranquilo, gente? Aí entra nos investimentos? Exatamente. Tá? Tranquilo? Hein? E os demais aí, tranquilo, gente? Tanto a participação em ações, tanto, no caso, receitas de equivalência, como esses ganhos nas vendas de ativo entram nas atividades de financiamento, correto? Não, aí depende da circunstância. Nós temos que ver as participações que nós compramos, ela pode ser nas operações de financiamento, ou se nós estamos falando das ações da empresa, dos acionistas, venda de ações, aí tem a ver com financiamento. A gente tem que deixar claro. Eu comprei, nós temos um investimento, nós compramos uma participação na empresa, ou se nós estamos falando de ações da nossa própria ação, venda de nossas próprias ações, aí é financiamento. Se nós falamos das ações de outras empresas, investimento. Tá? Tranquilo, gente? A princípio, sim. Então, aqui, nesse momento, aqui, nós temos o nosso lucro ajustado. Tá? Ele aqui ajustado. Pegamos o lucro líquido,
Somamos depreciação, tirando receita de equivalência, tiramos o ganho na venda de ativo, temos o lucro ajustado. Agora, o que nós vamos fazer? A variação corrida na contas a receber. Esse símbolo aqui, variação. Tá? Eu vou pegar o saldo que eu tinha em X0 e vou comparar com o saldo de X1. Essa diferença de um para o outro vai ser a nossa variação. Tá? Opa, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Então, é a nossa variação. Quando comparar um ano com outro, tá? É a nossa variação. Deixa eu apagar novamente aqui. Vamos comparar a variação ocorrida nessas contas em um ano para o outro. Contas a receber, estoque de mercadoria, fornecedores, provisão de imposto de renda, contas a pagar, temos o nosso caixa líquido das atividades operacionais. Dando continuidade, nós tínhamos atividades operacionais, atividade de investimento. Então, na atividade de investimentos, vamos ver aquelas operações relacionadas à compra ou venda de imóveis, ganho ou perda na venda de imóveis, investimentos, ganho ou perda de equivalência e vamos ter o nosso caixa líquido das atividades operacionais. Em seguida, a atividade de financiamento. A variação ocorrida no capital se os sócios ingressaram com mais recurso na empresa, integralização, recompra de ações, pagamento de dividendos, empréstimo de longo prazo, despesas financeiras. Então, tudo isso aqui vai ensejar um caixa líquido das atividades de financiamento. No final do período, o que vai acontecer? A empresa vai verificar qual foi o caixa líquido gerado na atividade operacional, investimento e financiamento, e nós teremos essa alteração ocorrida no disponível da empresa. Tá? Então, aqui nós temos o indireto e o método direto. O método direto foi o que nós começamos, eu acho que não sei se nós chegamos a começar a fazer. Ele tem recebimento de cliente, conta a receber, variação do estoque, variação de fornecedores. Então, tem esse grupo de contas que nós temos que olhar para fazer essa apuração do fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. Tá? Então, ele também tem atividade de investimentos e atividade de financiamento. Então, aqui, quando a gente fala do método direto, são fatos que efetivamente transitaram pelo caixa da empresa. Ou seja, aqui a empresa fez pagamentos e teve recebimentos. Então, aqui a gente vai verificar com essas operações quanto foi que efetivamente sobrou desses pagamentos e desses recebimentos efetuados naquele período. Tá? Bom, aí aqui nós temos começa aquele slide que nós já tínhamos apresentado para vocês anteriormente. Tá? Vou passar ele um pouquinho mais rápido agora. Como já vimos ele anteriormente, são aquelas especificações que tínhamos falado. Falta 10 minutos dessa sessão novamente. Então, aqui, nós já tínhamos visto anteriormente. Comentamos agora há pouco sobre isso aqui. Até tinha mencionado, sugerindo que vocês, caso pudessem, olhassem, consultassem o CPC, essa CPC 03, que aborda essa demonstração. Tá? Então, tudo que nós estamos falando aqui vai aparecer lá nesse CPC 03. E o R2 é que ele já teve 2 revisões. Tá? Então, a cada vez que tiver uma nova revisão, lembra que eu mencionei agora há pouco, o livro de contabilidade ele tem como característica, característica de difere dos demais, é porque ele está sempre sofrendo algum tipo de transformação. Então, nesse caso, nas normas emitidas, nos pronunciamentos emitidos pelo CPC, cada vez que tiver uma nova alteração em um determinado CPC, ele coloca essa informação aqui ao final daquele pronunciamento, indicando quantas revisões e em que revisão nós estamos naquele momento. Tá? Então, aqui nós tratamos disso agora há pouco, tá? Foi o que nós vimos agora há pouco, das atividades operacionais de investimento, financiamento, já abordamos agora há pouquinho. Então, aqui vamos passar direto lá para... Aqui nós já tínhamos visto também. Vamos passar direto lá para o nosso exemplo, tá? Que vai ficar mais fácil. Porque eu tinha passado aquele exemplo para vocês do exercício,
para fazerem. Mas vamos olhar aqui. Começamos que a empresa tem um ano de X2 ativo e passivo. Saldo final, saldo total do ativo corresponde ao saldo total do passivo. Então, nós vimos que a variação nas compras, aqui nós temos, a variação nas compras se mostra somente por aquisição de um terreno, nesse exemplo aqui, então vamos ver aqui. Naquele exercício financeiro, tá? Em X2, tínhamos aquele fechamento. Fechamos o ano de X3, apuramos a DRE, na qual apuramos um lucro de R$10.000. Então, ao final de X3, apuramos a DRE e agora vamos para o outro resultado de X3. Então, está aqui, resultado de X3, 60.000 de ativo, 60.000 de passivo. Então, para que nós temos esse resultado aqui, em X3, a empresa teve venda de 100.000, venda líquida de 100.000, CMV de 85, lucro bruto de 45, despesa administrativa de 25, despesas com vendas 10.000 e lucro líquido de 10.000. Como é que ela distribuiu esse lucro aqui? Lá na DLPA, essa última atividade que nós fizemos aí, tinha um saldo anterior de 1.000, lucro de 10.000 deste exercício aqui, 11.000. Distribuiu 4.000 dividendos, ficaram 7.000. 7.000 estão aqui, tá? E lembrando que a empresa, ela que pode ter lucro acumulado, ela desde que ela não seja uma SA e não seja uma empresa de grande porte. Do contrário, ela seria obrigada a distribuir todo o lucro ou reverter em reservas ou reforçar o capital da empresa, tá? Então, neste caso, o lucro que sobrou aqui de 7.000 aparece lá em X3, dentro do patrimônio líquido, tá? Bom, aí vem aquela dúvida. Se ela teve um lucro de 10.000, o que explica ela ter de um ano 3.000 e do outro ter só 2.000? Houve uma redução, um fluxo de caixa negativo, se compararmos ano de X2 com X3. Ele diminuiu, mas teve lucro. Se teve lucro, o que nós poderíamos imaginar? Esse valor vai aparecer no caixa da empresa. Nem sempre isso acontece, tá? Então, é esse contrassenso que nós temos, esse paradoxo que nós temos aqui. Como se eu tive lucro de 10.000 e o resultado financeiro negativo, comparando um ano com o outro, foi de 1.000. Então, a DFC tem essa função, tá? A gente começa calculando pelo recebimento de vendas. Aqui nós temos aqui, eu tinha em X2 16.000, em X3 18, tá? Então, pressupõe que houve aumento de valor a receber. Em X3, em X2, melhor dizendo, eu tinha 16.000, vendemos 130.000 durante X3. Se eu tinha isso a receber em X2, durante X3 eu vendi mais 130.000, neste momento aqui eu tenho 146.000 a ser recebido. Não é isso? Eu tinha isso aqui de cliente. Vendi para os clientes mais 130.000. Neste momento, meu cliente me deve 146.000. Mas se no final do ano, em curso X3, ele me deve ainda 18.000, se me devia 146.000 e agora só me deve isso, o que está indicando? Que já me pagou isso aqui. Gente, ficou claro essa dinâmica aqui? Como é que nós chegamos aos 128.000? Agora nessa aí eu buguei um pouquinho, professor. Olha só, a empresa tinha a receber 16.000 do seu cliente. Tá? Então, em X2, ele tinha a receber do seu cliente 16.000. Só que durante o ano de X3, quanto que ele vendeu para os seus clientes? 130.000. Ele já não tinha 16.000 a receber desses mesmos clientes? Se vendeu 130, quanto que ele teria direito a receber neste momento ali? 145. 146.000. Quanto que ele tem a receber dos seus clientes ainda? Se olhar para cá. 18.
Se ele tinha a receber 146 e agora só tem 18, o que está indicando para a gente? Ele já recebeu 128. Isso aqui. Tranquilo? Entendi. Então, a gente tem que olhar para o balanço patrimonial e olhar também para a DRE. Tá? Então, aqui eu até apresentei, caso a gente, para não esquecer, eu olhei a 16 mil lá no balanço de X2, 130. Eu olho aqui na DRE, está aqui, receita de vendas, e vou olhar agora o saldo de X2. Eu volto de novo para o balanço patrimonial, 18 mil, está aqui. Isso mais isso menos isso, 128 mil. Então, indica, não está escrito, porque nós pegamos só o valor do caixa lá no início e no final e pegamos o saldo da conta cliente do início e final. Por essa informação, deduzimos que aferimos ou inferimos que a empresa recebeu 128 mil de seus clientes. Tá? Dando prosseguimento, esse valor pode ser proveniente, correspondente às vendas a prazo ainda não recebidas. Tá? Então, é uma dedução. O que é certo que esse dinheiro ainda não foi recebido, tanto é que ele está aqui. Tá? Eu não posso olhar só para isso aqui. Por que razão? A conta de receita de vendas tem a ver direto com o cliente. Então, eu tenho que usar essas duas informações mais a conta de clientes. Quando eu olhar agora aqui, fornecedores, eu tenho que, o nosso olhar é um pouquinho mais além. Tá? Por que razão? Mercadorias. Qual o impacto que tem a conta mercadorias com fornecedores? Se nós queremos saber agora quanto que eu paguei ao fornecedor. Eu não compro mercadorias do fornecedor, então o valor de compra que eu fizer vai impactar, vai representar, vai indicar quanto foi que eu comprei do meu vendedor e quanto eu paguei ou não a ele. Tá? Então, começo pelo saldo inicial de mercadorias. Eu olho de novo, o balanço patrimonial tinha em X2 14 mil. Eu fiz compras durante o ano de X3, não sei de quanto ainda. Mas o certo é que lá em X3 eu tinha 21 mil. Tá? Eu ainda não sei quanto eu fiz de compra. Ó, vai encerrar daqui a pouquinho. Tá? Então, eu olho lá para o meu CMV. Está lá na minha DRE. Custo da mercadoria vendida. Tá? Isso nós vimos. Vendemos 300 mil e tenho lá custo das mercadorias vendidas. Então, eu venho aqui. Está vendo aqui na DRE? Ó, 85 mil de CMV. Então, eu preciso saber quanto eu tive de compras. Então, é fácil apurar essa informação. Para tanto, eu vou me valer dessa fórmula do inventário periódico. CMV igual a estoque inicial mais compra menos estoque final. Eu já tenho CMV, já tenho estoque inicial e tenho estoque final. Falta saber o valor das compras. Então, faço essa fórmula matemática aqui e vou descobrir o valor de compra de 92 mil. Tá? Se eu sei agora quanto que eu fiz de compras,